Olá, minha desorganizadinha, meu desorganizadinho, sejam muito bem-vindos. Aqui a gente fala sobre desorganização, organização e acumulação. Eu sou Vanessa Tagliari, organizadora profissional, consultora em organização. Trabalho com foco em trabalhar as causas da desorganização e ajudar os familiares e pessoas que vivem em situação de acumulação. Hoje trago-vos um assunto que eu tenho quase certeza que você não sabe, sobre a desorganização. Desorganizadinha. Você sabia que a desorganização tem uma causa, tem um motivo, tem uma algo que a gente tem que procurar entender para conseguir trabalhar? Ah, pois é. A desorganização, aquela desorganização extrema, né? Os ambientes cheios ou muito bagunçados, dentro dos armários, dentro das gavetas e até por fora, elas não são apenas preguiça da pessoa, elas não são falta de motivação, elas não são falta de interesse da pessoa em se organizar, em destralhar, em arrumar as coisas. A desorganização pode ser instalada na nossa vida por causas variadas e hoje eu vou falar para você sobre um tipo de desorganização, ok? Um dos tipos da desorganização que pode acontecer na nossa vida é a desorganização situacional, ou seja, a desorganização que foi causada por uma situação específica que aconteceu na vida da pessoa e ela teve dificuldade em retomar o controle da organização, seja da casa ou do ambiente de trabalho, enfim, de qualquer espaço. Eu vou partilhar a tela aqui consigo, desorganizadinha, porque eu gosto de ilustrar as coisas que eu falo, tá? Então vamos lá. Desorganização situacional, tá? Ocorre quando há algum evento na vida da pessoa que faz com que ela se desorganize por um período. Porém, esse período não é longo, né? Não se arrasta aí por 20 ou 30 anos. Pode se arrastar? Pode, mas é mais comum que esse tipo de desorganização seja mais fácil da pessoa retomar o controle e se reorganizar quando a turbulência passa, quando aquele período passa, quando ela se adapta, quando ela consegue estabelecer ali uma rotina com aquele novo modelo de vida dela, digamos assim, tá? E essa desorganização pode ser causada por variados motivos. Pessoas que sempre foram organizadas, mas que enfrentam uma breve desorganização. Então, tudo isso aqui é um conjunto que que nos traz, né, até a desorganização situacional. E que tipos de situações, né, podem nos levar a entrar em desorganização, né, e permanecer ali por algum tempo ou por um longo período de tempo. Então, a gente classifica em dois tipos de mudanças, né, de situações na vida, que são as mudanças voluntárias e as mudanças involuntárias, tá? Já vou falar sobre isso para vocês aqui. Essas mudanças podem ser variadas, tá? Então, desde mudanças de vida, mudança de ambiente, e a condição financeira e social, status, mudança de casa, mudança de cidade, de bairro e até de país, mudança de emprego, filhos, chegada de filhos, sejam bebés ou sejam filhos adolescentes ou quase adultos, né? No caso de uma separação, os filhos moravam com a mãe e aí agora vão morar com o pai, ou moravam com o pai e vão morar com a mãe. Enfim, esse tipo de situação aqui nessa área dos filhos, né? O divórcio e o luto, tá?
As mudanças voluntárias, né? Elas são, como o nome já diz, toda mudança que ocorre por escolha da pessoa. Então, eu tenho consciência dessa mudança, né? Então, eu escolhi mudar de casa, eu escolhi mudar de cidade, eu escolhi mudar de emprego, eu escolhi engravidar agora, eu escolhi ah, me divorciar e foi consensual, não houve grandes traumas. Eu sabia, eu escolhi sair de casa, eu escolhi ficar com a casa e o outro saiu de casa. Enfim, só para ilustrar aqui como são variadas, né? E como a gente tem que trabalhar em cima de cada causa dessas para poder proporcionar o melhor tipo de organização possível para essa pessoa que está vivenciando essa desorganização. Quando eu sei a causa, o meu processo de organização torna-se muito mais simples, torna-se muito mais acertado, né? E eu conseguir ajudar essa pessoa quando eu sei aonde foi o ponto zero, aonde foi que isso começou, quando começou, né? A partir de que situação. E entender tudo isso, se foi voluntária, se foi involuntária, me guia quanto ao atendimento, quanto ao sistema de organização que eu vou proporcionar, né, junto àquela pessoa, tá? Então, quando ela tem consciência da mudança, se prepara para essa mudança, né? Como nesse caso que eu citei, de um divórcio. Eu quero divorciar do meu marido, ele também quer, estamos de acordo. Eu decido ficar nessa casa, ele sai, ou vice-versa, e tá tudo bem, tá bem? Planeia, né? Eu tenho um planeamento daquela mudança que eu escolhi fazer. Então, não é algo que, a minha vida mudou, eu dormi de um jeito e acordei com alguma notícia, né, que tem que mudar minha vida de hoje para amanhã. Então, eu tenho esse tempo do planear, né, essa mudança. Mesmo assim, se desorganiza no período de adaptação. Então, mesmo que eu tenha, né, ou que a pessoa tenha feito essas escolhas, né, dessas mudanças, ela pode se desorganizar no período de adaptação, tá? Por quê? São hábitos. Organização é hábito de vida. E quando a gente está habituado, a gente está condicionado a fazer as mesmas coisas sempre do mesmo jeito, por anos e anos e anos, nos mesmos, né? Ai, guardar, eu estou habituada a guardar um cortador de unhas sempre no mesmo sítio há anos. Então, quando eu preciso mudar, né, esse pequeno cortador de unhas, né, um exemplo aqui banal para você entender, de sítio, eu demoro a me adaptar com aquele novo lugar, né, onde agora é o lugar daquele cortador de unha, daquele objeto, né? Então, eu me desorganizo nesse período de adaptação, até eu habituar com o meu novo espaço, né, com o meu novo lugar, com as novas estruturas, né? Às vezes até com os meus novos pertences, pode ser que eu tenha trazido muita coisa, pode ser que eu tenha deixado muita coisa, pode ser que eu adquira novas coisas e diferentes coisas. Então, esse período de adaptação pode causar ali uma desorganização, tá? Então, a gente tem que entender e trabalhar isso para conseguir criar o melhor sistema de organização possível nesse novo ambiente, nesse novo momento de vida da pessoa, tá? E as mudanças involuntárias, da mesma forma, como o nome já diz, né? São mudanças que ocorrem contra a minha vontade, né? Sem eu ter planeado, sem eu esperar, ou com pouco tempo para eu me planear para essa mudança. Então, são mudanças repentinas, mudanças drásticas, por força da necessidade, por escolha de outro, de outra pessoa. Eu não tenho um plano, eu simplesmente tenho que, de hoje para amanhã, mudar a minha vida sem um plano. Por ter acontecido algo inesperado, ou me desorganizo, então, no período de mudança externa e interna, que tudo isso me causa, tá? Eu não estava preparada. Então, são mudanças repentinas, né? Algo como
eu tenho aqui o meu emprego, estou estabelecida no meu emprego, e de repente hoje eu fui trabalhar normalmente e o meu chefe disse que eu vou ser transferido. Vou ser transferido semana que vem, eu tenho que estar a trabalhar, ocupar o meu cargo em outra cidade, ou em outro país, ou em outro bairro, do outro lado da cidade. E eu não tenho esse tempo hábil, esse tempo útil para me planear para toda essa mudança. Eu simplesmente tenho uma semana para encaixotar as minhas coisas e me mudar para um lugar que talvez até a empresa tenha arranjado. Enfim, são exemplos aqui básicos, tá? E mais simples, só para você entender esses tipos de situações que podem nos levar à desorganização, tá ok? Então, imagine essa cena, né? Eu posso me desorganizar nesse caminho, nessa mudança, encaixoto as minhas coisas, levo para minha casa nova, não tenho tempo de pensar, de analisar os espaços, acabo deixando ali a minha mudança, porque eu continuo a trabalhar, não tirei férias para isso, não tirei uns dias para isso, e aquela desorganização só faz crescer conforme os dias passam, tá? E isso pode me levar a ficar desorganizado aí por semanas, meses, né? Um ano, tá? A escolha de outro pode ser, como já me aconteceu muitas vezes durante a vida, né? Se tem uma pessoa que muda imenso de casa, de cidade, de país, sou eu. Então, por força, que entra por força da necessidade, a escolha do outro. Por que que eu, Vanessa, me mudei tanto durante a vida? Agora eu espero que eu tenha conseguido parar. Mas eu sempre me mudei muito de casa, cá em Portugal mesmo, já morei em vários lugares e no Brasil também, por conta do trabalho do meu marido. O meu marido, ele tem um trabalho que, às vezes, a gente passava um ano num sítio e tinha que mudar de cidade, passava 2 anos numa cidade e tinha que mudar, ou de bairro, ou de país, né? Às vezes, já me mudei muito, Brasil, Portugal, Portugal, Brasil, mas esse é outro assunto. Então, esse motivo, né, esse período também dessa mudança, por força da necessidade, porque meu marido foi transferido, ele vai trabalhar em outro sítio, eu tenho que acompanhá-lo, né, e por escolha dele, que não foi a minha, pode também me trazer uma desorganização, tá? Eu me desorganizo naquele momento, naquela mudança toda, naquele período de adaptação. Quando a gente tem filhos, né? Eu com 3 filhos, e buscar escola e o melhor sítio e aprender a andar naquele lugar, né? A reconhecer o lugar, qual o melhor caminho para a escola, e a padaria, e o supermercado, e o que é que eu faço aqui, e se adaptar na casa, né? Como é que eu estendo a roupa, quanto tempo demora para secar, se eu colocar aqui é melhor do que colocar colar, e etc, 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 pode me trazer uma desorganização, ok? Então, mais mudanças drásticas de vida, né? Mudanças drásticas de vida, pode ser a perda de um emprego, foi trabalhar hoje, tranquilo e maravilhoso, e recebe a notícia de que já a partir de amanhã não está mais empregado. Isso é uma mudança drástica na sua vida, tá? Então você se desorganiza nesse período. Você sai, você está confuso, você está triste, está chateado, você imediatamente começa a procurar outra coisa, não sabe o que vai fazer, e as coisas, né, da casa, as coisas, os seus pertences vão ficando em segundo plano. Óbvio, porque agora trabalhar para conseguir um novo emprego é a prioridade da sua vida, tá? Outro tipo de mudança drástica pode ser um período de luto, a perda de alguém, né? Hoje eu estou aqui, pode ser que eu desligue esse vídeo e me aconteça qualquer coisa e não estou mais. E esse período pode ser difícil para minha família. Eles podem se desorganizar completamente. Que importância tem cuidar, né? Ou até mesmo da limpeza da casa, limpar a casa, lavar a casa de banho, lavar uma louça, ah, né? Quem dirá lavar uma roupa, dobrar, guardar e cuidar dessas coisas, né? Sendo que a Vanessa estava aqui hoje, né? Estava aqui ontem e hoje ela não está mais. Então, esse período, essa mudança repentina, porque por que que é repentina, drástica, né? Uma coisa é quando
eu passo por um período de luto, né? Quando eu perco um familiar, por motivo de doença, né? Uma doença longa, uma doença que leva essa pessoa a ser hospitalizada muitas vezes. Então, a gente meio que está preparado, né? A gente nunca está preparado para perder alguém, mas não é abrupta, né? Não é uma coisa, estou aqui saudável, conversando com você, gravando esse vídeo para você hoje, e amanhã, pum, não estou mais, desliguei aqui, tive qualquer coisa e morri. Então, é muito difícil, né, para minha família lidar com essa situação e com a organização da casa, da vida, da rotina, dos horários, da agenda, né? Meu marido para trabalhar, meus filhos para estudar e mais as coisas da casa. Pode ser, sim, tá? Um grande fator aí que contribui demais para a desorganização dos espaços, tá bem? É um período que pode durar aí bastante tempo, tá? Então, o que que acontece, né? Quando eu sou chamada para prestar ajuda, quando alguém me chama para ajudar a resolver os problemas de desorganização, eu preciso entender. Eu faço todas essas perguntas, tá? Onde foi que começou? Você se lembra quando começou? Isso é muito importante para guiar todo o processo de organização, tá? A pessoa vai me dizer: olha, comecei a me desorganizar quando eu perdi a minha mãe, comecei a me desorganizar quando eu me divorciei, eu comecei a me desorganizar quando eu mudei de emprego, quando eu mudei de casa, mudei de cidade, tá? Quando eu tive que trouxe os meus pais idosos para viver comigo. Esse ano de 2020/2021 aconteceu isso com muita gente e não foi incomum, tá? Elas se desorganizarem por esse motivo de trazer os pais, né, ou um dos pais ou os dois pais idosos para ficar, né, para viver em sua casa, tá? Um exemplo dos filhos, que eu já falei, seja um bebê, seja uma adoção, seja um filho adolescente, né? Que morava com um, veio morar com o outro, e aquela casa não estava totalmente preparada para isso, e até mesmo com a chegada de bichinhos de estimação, tá? Você trazer para casa um gato, um cão, qualquer outro tipo de animal, também pode causar aí esse momento de adaptação e essa pequena desorganização por um período aí indeterminado, que é esse período que você precisa para se adaptar a essa nova rotina, a essas novas, uh, essas novas tarefas do dia a dia, né? Essas novas funções aí, digamos assim, que você não tinha e terá, tá bom? Então, mudanças voluntárias e involuntárias, tá? São exemplos de desorganização situacional, tá bem desorganizadinha? Se você passa por isso, se você conhece alguém que passa por isso, né, que está desorganizada, às vezes até extremamente desorganizada, com um ambiente muito bagunçado há muito tempo, né? Papéis por todos os lados, roupas ou outros tipos de coisas, né? E você, ah, então, não entende por que aquela pessoa não arruma, por que ela não deita fora, por que ela não destralha, por que ela deixa daquele jeito. Pode ser que em algum momento da vida dela, ela tenha passado por alguma situação dessas, tá? Que desorganizou e a vida continua, e ela não teve tempo, ela não teve energia, ela não teve foco para parar e olhar para aquilo, tá? Porque quando a gente passa por uma situação que nos leva à desorganização, né? A gente tem que lembrar que a nossa vida não para. Então, essa pessoa também, olha, um exemplo, né? E que já me aconteceu, que eu já atendi bastante caso assim. A pessoa simplesmente se mudou de uma casa muito grande para uma casa menor, tá? Para uma casa menor. E ali, naquele momento da mudança, a vida continuou. Então, ela não teve esse momento de parar e pensar e analisar as estruturas e fazer ali uma organização mais adequada. Ela simplesmente
colocou as coisas do jeito que, né, que coube, ela simplesmente colocou tudo ali e continuou trabalhando, continuou estudando, continuou viajando, a vida continuou acontecendo, tá? A gente sabe que para organizar, a gente precisa ter foco, a gente precisa ter esse momento, né, de parar e ter foco e dizer, agora eu vou me dedicar a isso, tá? Caso contrário, a gente se deixa levar mesmo pelo dia a dia, pelas coisas da vida que vão acontecendo, e a organização vai ficando em segundo plano. E é assim que a desorganização vai crescendo, porque vai ficando lá. Quando você vê, passaram-se 1 ano, 2, 5, 10, 15, e você não olhou para aquilo, tá bom? Então, desorganizadinha. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que você tenha entendido um pouco, tá? Sobre uma das causas que levam à desorganização, tá bom? Vou trazer mais e mais vídeos sobre várias causas, tá? Da desorganização, que é para a gente começar aqui a desmistificar, né? A desmistificar a desorganização. Porque é muito fácil a gente julgar, a gente olhar a casa de uma pessoa, o ambiente de uma pessoa extremamente desorganizado, né? E você sempre rotular que é preguiçosa, ou que é porca, ou que, né, não tem vontade, ou é descuidada, não tem zelo com a casa, e não é nada disso, tá? É preciso muito cuidado sempre para analisar aí a desorganização de qualquer pessoa. Ela pode ter passado por situações que ela nunca te contou e você também sequer imaginou que essa situação pode ter sido aí a causa, né, dessa desorganização. Tá bom, desorganizadinha, desorganizadinho? Comenta aqui para mim se aconteceu alguma situação na sua vida e te causou uma desorganização, se ela demorou para ser resolvida, se você retomou o controle da sua casa, da sua vida, das suas coisas rapidamente, ou se você conhece alguém, envia esse vídeo para ela, porque ela pode estar precisando entender, né, que alguma dessas coisas são, pode ser aí, né, a causadora da desorganização dela, só que ela ainda não sabe disso, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Muito obrigada por estar aqui.